noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Messana. Hoje vamos falar sobre uma epidemia mundial que é o estresse. Estresse crônico, depressão, com técnicas simples no final de como reverter essa situação. A vida é cheia de tensões, sentimos isso fisicamente, com tensão muscular, os batimentos cardíacos aceleram, emocionalmente ficamos mais irritados, um pouco depressivos e coisas do gênero. Para isso, para a gente entender direitinho como funciona, nossa convidada super especial, que é psiquiatra, hipnoterapeuta, escritora, a doutora Sofia Bauer. Boa noite, doutora Sofia Bauer, seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata, um prazer estar com você aqui na OTV para ajudar muita gente a entender sobre o estresse e a trabalhar-se para ficar melhor ainda, não? Com certeza, muito obrigada, viu? O pessoal já começou, eles já mandaram, já recebi diversas mensagens quando eu divulguei o programa de hoje. Poxa, Renata, como saber que eu estou estressado, eu estou depressivo? Como diferenciar depressão, tristeza? Falei, calma, gente, quinta-feira é o dia de todo mundo ficar sabendo, calma aí. Então, doutora Sofia, se puder começar a falar o que é depressão, por exemplo, a gente agradece. Tem uma porção de gente mesmo querendo saber, viu? Assim de mensagem. Então, vamos por partes e a gente vai chegar na sua pergunta, que é o que é depressão. A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção é essa palavra estresse. Estresse é muito bacana, é muito saudável para a gente poder fazer uma prova, para dar uma freada brusca, para sair correndo de um cachorro louco na rua, para puxar uma criança do meio da rua. Enfim, nós todos ativamos o nosso sistema nervoso autônomo várias vezes ao dia, em pequenos estados de estresse, mas eles são ativações, eles são momentos para a gente lutar, fugir, correr, necessários à nossa sobrevivência humana. Então, o estresse é legal, pequenininho. Agora, imagina que o Brasil já era o detentor de uma porcentagem de pessoas estressadas e em estado de ansiedade 3 vezes maior do que qualquer outro ranking mundial. O Brasil tinha 9,3% de pessoas ansiosas antes da pandemia, em 2018, pela Organização Mundial de Saúde. São Paulo, numa pesquisa feita pela USP, detinha 25% da população com transtornos já de ansiedade. O que seria isso? Estresse sem parar, ou seja, eu estou assim o tempo inteiro. O ser humano, eu vou chegar na pergunta, depressão, eu estou indo para ela. Tá certo, tá certo. O ser humano, em princípio, ele é um caçador. Ele é como o leão, o leopardo, o tigre. Então, o olhar do ser humano é para frente. Que negócio eu vou fazer hoje? Que horas eu tenho que acordar? Eu vou fazer ginástica, eu vou fazer compra, eu vou para o trabalho, eu tenho que pagar a conta. Eu estou olhando para frente, eu estou atrás da minha presa. No momento em que a pessoa passa a deixar de ter segurança e ela tem um outro predador maior que ela atrás dela para comê-la, uma dívida, uma falta de emprego, violência na rua, e hoje, há quase 1 ano e meio de Covid, e só piorando, a situação só aumentando, a situação do brasileiro está muito pior. Então, nós estamos em estresse crônico, ou seja, nós deixamos de ser caçador, viramos caça. Então, se eu deixo de ser caçador e eu viro caça, eu paro de olhar para frente e começo a olhar para os lados, a buscar o medo, a buscar o perigo. E a partir desse momento eu entro num estado de ativação do tal estresse, só que o tempo inteiro. E se eu fico com ativação do estresse o tempo inteiro, eu saio do meu estado de tranquilidade, eu saio do meu estado de foco. Quando o leopardo e o tigre vão pegar um animal, até o gatinho, ele para numa postura e olha fixamente para o que ele quer. O ser humano deixou de buscar o que ele quer.
Ele está simplesmente assim, eu vou pegar o Covid agora, amanhã, depois de amanhã, onde eu estou. Então, esse estresse crônico tem tirado a saúde. Exatamente, tem tirado a saúde. Depois nós vamos falar dele. Eu estou seguindo a sequência para chegar na depressão. Então, se uma pessoa fica muito tempo em estado de alerta, ela cansa. O animal, o leopardo, o tigre, o cachorro, depois de lutarem muito, se eles cansam, eles dormem. Mesmo com fome, com perigo, o que for, eles deitam e dormem. Buscam um lugar mais ou menos e dormem. O ser humano não descansa. Então, ele dorme preocupado. Então, começa a ter insônia, começa a ter pensamento recorrente negativo, começa a ter colo irritável, começa a ter dores crônicas, começa a ficar todo travado. E aí, o que vai acontecer? Ele está se desgastando. E ele vai seguir numa toada que essas pessoas que hoje estão com estresse crônico vão entrar em depressão, que a gente vai chamar de burnout. Queimou o pavio, acabou, não tem mais, secou a fonte, e aí a pessoa deita no sofá. Aí ela vai para um estágio mais abaixo, que a gente chama de congelamento no estresse. E aí ela sai de cena. Então, muitas pessoas estão deixando de trabalhar, estão perdendo a esperança num novo emprego, estão deitando no sofá, estão vendo séries no Netflix, estão bebendo feito louco, estão com insônia, mas elas estão travadas, elas não saem daquela postura. Nós vamos chamar isso de depressão? Sim, mas essa é uma depressão por um desgaste de estresse crônico. Então, a primeira resposta é essa. Essa pessoa que não está com ânimo, está parada, não tem vontade de fazer nada, não pensa em futuro, porque ela veio se desgastando, ela entrou num quadro depressivo em função do estresse, burnout. Sim. Vai ter que tratar com remédio, com yoga, com um monte de coisas que a gente vai falar. Mas a gente tem a doença depressiva, que é uma doença hereditária, que os familiares trazem e que a gente tem uma tendência a ter e que ela pode aparecer desde criança. Muito antigamente, nos anos idos do século passado, 1920, 1930, as pessoas ficavam deprimidas aos 30 anos. Então, Machado de Assis, Castro Alves, então aqueles poetas famosos, tudo morria de tuberculose, tudo deprimido, baixa de imunidade. Depois, pelos anos 50, a depressão já começou a pegar jovens de 25 anos. Depois dos anos 90, já começou a pegar jovens na idade de 18 anos. Hoje, pega as crianças. Então, a depressão está aparecendo mais cedo. E aí você me perguntou, então, o que é depressão, Sofia? Então, agora que eu vou te responder, Renata. Depois de fazer todo esse prelúdio, agora que eu vou responder. A resposta é tudo isso mesmo, tem a explicação de como chega, então, a ficar num estado depressivo, né? Nesse processo depressivo. Uhum. Então, a pessoa que tem depressão, hoje em dia, ela tem depressão desde nova. Então, ou adolescente ou criança, ela já dá sinais, não prestar atenção na aula, não ter vontade, ter angústia, ter timidez, ter toque. Tem uma série de coisas que a criança e o adolescente já vão mostrar. É para os pais se alertarem. Pode ser que ela vá seguir o caminho da depressão. Quando adolesce e entra na idade adulta, ele vai ser diferente dos jovens. Ele vai começar a chorar, ele vai começar a ter depressão, ele vai começar a ter insônia, ele vai começar a pensar negativo, ele vai ter ideias suicidas. Isso é a depressão típica. E aí essa pessoa precisa ser medicada também. Não, até hoje não descobriram a cura, porque senão teria o prêmio Nobel, sairia em todas as televisões, em todos os artigos, em todos os jornais. A gente tem tratamento. O tratamento medicamentoso, mais yoga, meditação, ginástica, tai chi, pilates, e hobbies e etc. Isso tudo hipnose. Então, tudo isso vai ajudar essa pessoa a se reencontrar, encontrar um propósito para viver, para ir levando o quadro de baixa de serotonina, que é um quadro químico. Então, essa é a verdadeira depressão. Tristeza, hoje, no momento em que nós estamos, nós temos muito quadro de tristeza, as pessoas estão tristes. Por quê? Isolamento social, o ser humano foi feito para ter engajamento social. Então, o isolamento social está entristecendo muitas pessoas. Então, elas estão ficando viciadas em Netflix,
viciadas em comida, viciadas em bebida, viciadas em coisas, muitas outras coisas que não deveriam, tá? Porque está faltando o engajamento social. A privação social, ela é terrível. Infelizmente, o brasileiro, por ser muito sociável, está pagando uma conta muito cara agora, porque ele não aguentou ficar em isolamento e começou a ir para a rua, os jovens principalmente. Então, nós estamos pagando a conta disso. O vírus é terrível, ele está aí, ele está à solta. Então, é normal as pessoas estarem tristes? Sim. É natural, é permissão para ser humano. Eu não estou exatamente vivendo a vida que eu queria. Mas nessas horas, Renata, eu costumo falar com as pessoas que é quase que hipnótico, né? Falar assim, escuta, você já pensou naquela guerra, a Segunda Guerra Mundial, aquele povo ficou 4 anos em guerra, enclausurado num sótão, quando era inverno, com neve, comendo batatas, se tinha batata... imagina que vida que eles tinham, não tinha geladeira, não tinha aspirina, não tinha Tilenol, não tinha cobertor, não tinha calefação, não tinha água quente. Como é que aquele povo sobreviveu? E os judeus em campo de concentração, tem até Pior um estudo, desculpa te interromper, não, do estudo, né, do sentido da vida, o Viktor Frankl, né? Ele mostra... Viktor Frankl, ele mostra no livro dele O Sentido da Vida que os judeus, ele ficou no Holocausto, ele era psicólogo já, novo ainda, mas já era psicólogo por volta dos 40 anos, e ele, 30 e poucos, 40 anos, e ele percebeu que as pessoas, era incrível, não eram recolhidas para serem assassinadas ou irem para a câmara de gás ou serem torturadas, aguentavam o frio, não adoeciam, porque elas pensavam assim, quando eu sair daqui eu vou abrir minha alfaiataria, quando eu sair daqui eu vou buscar minha mulher que está no outro presídio lá do Holocausto, quando eu sair daqui eu vou achar meu filho. Então essas pessoas que tinham um propósito para a vida depois dali, elas sobreviveram. Então é uma dica ótima para nós no momento. Pô, você está reclamando da vida, você está respirando, você não está no respirador? Você vai continuar, mas eu perdi meu pai, eu perdi minha tia, eu perdi meu trabalho, nossa, a gente perdeu um monte de coisa, mas está respirando? Se está aqui nos ouvindo, está respirando. Então tá ótimo. Porque no momento a gente tem que preocupar em estar respirando. O resto nós vamos dar conta depois. Desculpa mais uma vez. Que, por sinal, a gente indica exercícios de respiração para muitas coisas, né? Pânico, ansiedade, bem exatamente. Outra coisa que está aumentando muito é o pânico. Por que o pânico aumentou tanto nos consultórios de terapia, de hipnose, de psiquiatria? Porque o pânico é o estado de alerta. A pessoa já tem o estado de alerta ativado e o pânico, a base do pânico, o que leva uma pessoa a ter pânico é exatamente ela não ter segurança. Então, você imagina que qual é a população mais atingida no momento? Quem tem pânico. E nós não estamos com segurança alguma. A regra não é linear. Vai ter Covid quem tem comorbidade, vai ter Covid só velho. Não. Não tem uma regra linear. Numa casa o marido tem, a mulher não tem, dormia na mesma cama. A mulher e o marido têm, o marido fica péssimo, a mulher sara rápido, e assim por diante. O filho morre, a mãe velha não morre. Mas cadê a lógica desse negócio? Não tem. As pessoas ainda não sabem. Então, a pessoa com pânico, ela vai ficar mais em pânico. E aí ela precisa da nossa ajuda, que é o acolhimento. A hipnose ajuda muito nisso. A hipnose traz esse acolhimento, a hipnose traz essa sensação de segurança, essa sensação de alívio e de bem-estar. Então, é possível, sim, a gente trabalhar para que a pessoa fique melhor, fique mais tranquila através da respiração, como você disse. Porque através da hipnose nós vamos fazer respiração. E a hipnose é um pouquinho da meditação. Então, nós vamos levar a pessoa a uma resposta de relaxamento e um bem-estar. Perfeito. E as consequências disso tudo são terríveis. O estresse pós-traumático, que a gente já está percebendo tudo isso acontecendo já.
Sim, consequências graves. Transtornos de estresse pós-traumático, que a maioria da população vai ter, ou seja, nós vamos ficar recordando, isso vai ficar memorável, né? Infelizmente, transtorno de estresse pós-traumático não é algo do passado, ele é revivido a cada momento em nossa vida. Então, não adianta eu querer ir fazer hipnose para regredir a pessoa, para curar o estresse lá no passado. Ele está no presente. Eu não preciso mais fazer regressão. Então, isso são ideias antigas. Hoje a gente já sabe, tem um autor muito bacana, que é o Bessel van der Kolk, que é um grande psiquiatra americano. Ele tem um livro muito bacana que se chama O Corpo Guarda as Marcas, que ele mostra que o estresse retido numa pessoa por muito tempo vai fazer com que essa pessoa tenha doenças. Então, nós estamos vendo o aumento do número de pessoas com insônia, o aumento do número de pessoas com fibromialgia, o aumento de pessoas com doenças crônicas como colo irritável, e doenças outras mais graves, como lúpus, como esclerose múltipla, como câncer, como diabetes. Está eclodindo cada vez mais porque a pessoa está com muito estresse. Muito estresse aumenta o nível do cortisol, aumenta o nível do cortisol, abaixa a imunidade. Então, fica uma dica importante para o seu programa. Nós estamos em tempo de vacinação, se Deus quiser, e as indústrias farmacêuticas fabricarem bilhões de vacinas, todos nós seremos vacinados. Não adianta você receber a vacina e falar que está ok. Você vai receber um vírus atenuado, um pedaço do vírus, um RNA do vírus, e você precisa estar ok para ler que aquilo ali é um inimigo que entrou em você aqui e produzir os anticorpos. Então, se você estiver estressado, a vacina não vai pegar. Como muita gente às vezes fala, eu tomei vacina de gripe e estou gripando. Ou eu tomei vacina de tal coisa e tive tal coisa. Então, eles já fizeram um estudo. Quem fez esse estudo foi Richard Davis, Deepak Chopra, todos esses eu tive a oportunidade de estudar com eles, e no Centro Chopra, inclusive, eles fazem grupos de meditação e colhem o sangue, primeiro colhem o sangue da pessoa e medem a imunoglobulina delas para ver sobre anticorpos para gripe. Depois aplicam a vacina do influenza, do H1N1, e meditam com essa pessoa, com esse grupo, durante 2 meses. Pasmem, mas o aumento, a melhora de imunização é na faixa de 80% a 90%. Então, fica a dica para todo mundo que está assistindo esse programa. Eu acho que a pérola que eu vou dar hoje é a hora que vocês me ouvirem, a partir do momento que vocês estão me ouvindo, a partir de agora, vocês farão meditações todos os dias, para vocês se prepararem para terem o corpo assim, ok, para quando chegar a sua vez de tomar o bichinho no seu bracinho, o pedacinho do bichinho no seu bracinho, você está preparado para fazer os anticorpos necessários, porque senão, minha gente, não vai adiantar muito, não. Viu? Então, essa é a maior dica que eu estou dando. Meditação, todos já, não sei meditar, sou muito ansioso. Olha, meditar pode ser escutar música, pode ser rezar, pode ser andar de bike nas montanhas, pode ser nadar escutando música, pode ser ficar apreciando um céu belo, é abaixar o nível de ativação do corpo, é respirar fundo, é apreciar um momento, é decantar as águas dentro de você, o turbilhão de ativação. E aí você vai conseguir sentir um bem-estar maravilhoso. Então, minha dica é busca as meditações. Eu mesma no meu Instagram tenho. Toda semana eu coloco uma meditação nova, porque eu ainda coloco uma meditação bem curtinha, só 10 minutinhos, e eu ainda guio você todos os passos. Então, pode ir lá no Instagram, Sofia Bauer, tem meditações para vocês. Que delícia te ouvir, doutora Sofia Bauer. Quero que fale aí 1 hora, é impossível. Pessoal, olha só que eu tenho da doutora Sofia Bauer. Um livro para entender a hipnoterapia, isso já tem anos. Esse livro, Roteiros, para quem está começando a estudar hipnose, isso aqui ajuda muito, esse livro, me ajudou muito, Roteiros de Hipnoterapia. E esses aqui, Manual de Hipnoterapia Ericksoniana, da doutora Sofia Bauer. São 3, mas eu estou com 2 aqui. Ou seja, a doutora Sofia Bauer já lançou quantos livros, doutora Sofia? Eu acho que já na faixa de uns 10 livros, mais ou menos. Mas, assim,
O importante é a gente divulgar para as pessoas, né? Estou vendo que é uma mocinha estudiosa, nossa Renata. Eu amo livros. Eu E comecei a escrever um. Isso, Mas isso não vou ele falar não o é uma título. coisa complicada. A gente vai por capítulos, divide por capítulos e vai lá escrevendo, escrevendo. Quando você vê, já terminou. O Eu importante é a comecei gente. agora. Não é nada fácil, viu, doutora Sofia? Escrever um livro não é nada fácil, viu? É o meu primeiro, né? Na verdade, eu sou coautora já de um livro, Empreendedores Resilientes. Mas agora eu vou Aham, lançar um livro meu. que Espero coisa lançar em boa. breve. Então, é sempre manter escrevendo. Se você pensar que você vai escrever cada final de semana 20 páginas e se dedicar a essas 20 páginas durante 2 horas escrevendo, em um ano você está com o livro pronto e revisado. Eu quero ver se eu lanço. Eu quero escrever em 3 meses, doutora Sofia. Então, é só sentar e escrever, né? Eu normalmente escrevo o livro assim, eu tiro 15 dias e cada dia eu escrevo um capítulo. E eu vou por dia, escrevendo um capítulo. Aí dá os capítulos do livro, já deixo tudo mais ou menos montado na cabeça, o que eu quero colocar. Então, faça as pesquisas, deixa o livro digerir dentro de você e aí ele vai acontecer. O que é importante é a gente agora falar para todo mundo que, olha, estresse mata. A gente fica preocupado com a violência matando, a gente fica preocupado com o trânsito matando, mas A vocês não têm, fome, falta de emprego. mas vocês não têm ideia o quanto a raiva mata, o A estresse raiva. mata. Ele mata devagar. A gente vai sendo envenenado pelas nossas próprias toxinas. E o que tira isso? Meditar, praticar yoga, respirar fundo, ter um momento de pausa no seu dia onde você restaura a sua energia. São as coisas que a gente indica que sejam feitas com naturalidade e aí a vida vai entrando nos eixos. Né? Porque, por hora, a gente não pode ter um engajamento social. Daqui a pouco a gente vai voltar a ter um engajamento social, contato social, as coisas boas que a gente pode fazer. Mas, no momento, para, respirar para a janela, é a hora que você respirar, você agradece, gente, que bom que eu estou respirando, não tem tubo dentro de mim. Estou respirando. E faça como Viktor Frankl. Pensa no seu futuro. O que eu quero fazer em 2022? Já começa a planejar para 2022. Porque aí você vai ultrapassar esse ano difícil ainda que nós temos, que você fará em 2022, não é, Renata? O que nós vamos fazer em 2022? Esses dias eu estava comprando passagem para ir para o Egito em 2022, eu estou comprando. E aí o meu marido falou, mas aqui, você já está comprando a passagem? É porque vai meu filho e minha filha, meu marido não vai. Você já está comprando a passagem? E se não puder ir? Eu falei, bom, se não puder ir, vou adiar. Mas eu estou, por hora, indo em abril para o Egito. E vai. E 2022, 2 patinhos, mais 2 patinhos eu vou para lá. Ou seja, eu não vou morrer. Porque eu quero viver, eu quero ir para lá. Então, isso é o que o Viktor Frankl fala. Vou falar isso de outra maneira para a gente fechar o nosso trabalho aqui. Imagina que você está andando por uma floresta e você leva uma mochila e na mochila você tem a sua água, você tem uma caixa de fósforo, você tem uma lanterna, você tem um cobertor, uma comida. Está tudo na sua mochila e de repente aparece uma muralha igual a grande muralha da China e não tem como você passar para o outro lado. Como fazer? Eu aprendi com o Tal Ben-Shahar, que foi meu grande professor de psicologia positiva, ele é um grande professor, foi professor de Harvard, dá aula de psicologia positiva, ele diz, joga a mochila do outro lado, ou seja, sua água, seu fósforo, sua comida já caiu do outro lado do muro. Você vai dar um jeito de pular o muro. Você querendo ou não, você pula esse muro. Você vai arrumar umas pedras, você vai arrumar uma alavanca, você vai arrumar um jeito, mas você pula do outro lado. Então, o meu conselho para todo mundo é, se veja lá, do outro lado, depois da crise, e respira e relaxa. Tudo isso, a ansiedade, o estresse, essas incertezas desse momento que a gente está vivendo, acaba baixando a nossa imunidade. E a gente colocando a meditação, yoga, atividade física, uma boa alimentação,
boas horas de sono, noites de sono, tudo isso aumenta a imunidade, certo? Exatamente. Exatamente isso. Então, a dica para todo mundo é: durma bem e durma cedo. Acorda cedo, porque a gente só fabrica neurotransmissor à noite. Então, esse negócio de passar a noite acordado, dormir de dia, deprime. Coma saudavelmente, como os antigos comiam. Então, a gente precisa voltar a esse modelo de comer como antigamente. Jante cedo. Pratique exercício físico, porque são os exercícios físicos que abrem as nossas arteríolas para poder lubrificar o nosso cérebro e o nosso coração. Nós precisamos disso. A yoga ela é extremamente terapêutica, inclusive o Bessel van der Kolk, nesse livro dele, ele indica yoga para todo mundo que está com estresse pós-traumático. Quer curar trauma? Faz yoga. Por quê? Porque na yoga você tem respiração nas 3 partes da aula da yoga. No início da aula, respirações, depois você faz os asanas, que são as posturas com respiração, e depois você faz o Yoga Nidra, que é o mindfulness, o relaxamento com respiração. Então, você alonga o ilho psoas, que é o músculo que nos mantém em pé, e a gente está fazendo assim, agachando para ficar de frente para o computador. Você alonga, além de alongar, fazer os alongamentos necessários, você lubrifica todas as articulações do corpo e irriga o corpo. E, ao mesmo tempo, você trabalha a resposta que vem de baixo para cima, que é uma resposta muito melhor do que de cima para baixo. Na terapia, as pessoas trabalham cognitivamente. Eu mando uma resposta para baixo, não adianta nada. Não funciona. Já viram isso? A ciência já demonstrou que o que adianta é yoga restaurativa, que são coisas que a gente está divulgando cada vez mais. Então, quando você relaxa o corpo manda uma resposta para o cérebro dizendo: pode produzir acetilcolina, cortar a noradrenalina, porque aqui embaixo tudo já está funcionando. E aí ele vai liberando o corpo e relaxando. Então, é importantíssimo fazer yoga, é importantíssimo fazer exercício, é importantíssimo meditar, porque é a hora que você respira e você solta o seu corpo, ou fazer um hobby, porque quando nós estamos fazendo um hobby, a gente respira fundo. E, claro, se conseguir fazer engajamentos sociais da forma que der, será muito bem-vindo. Perfeito. Eu pratico yoga, inclusive nossos clientes da clínica, junto com a Mila Garcia, que é a minha professora de yoga, as pessoas que passam por aqui assistem uma semana de aula com ela gratuitamente. Depois, quem quiser, vai fazer matrícula. Isso aí, gente, vai lá. Deveria ser obrigatório, deveria colocar nas escolas yoga, meditação, deveria fazer parte da grade. Inclusive, né? Exatamente, porque eu percebi que as crianças, os adolescentes e os idosos são os que mais sofreram e mais estão sofrendo com toda essa crise do coronavírus. Isso aí. Doutora Sofia, vai dar algum curso? Olha, a gente tem um curso novo sendo lançado agora, na semana que vem, em março, de terapia positiva, onde eu junto hipnose, neurociência, tratamento de trauma, e eu ensino a modelagem de como trabalhar com psicologia positiva, com hipnose, com neurociência e com meditação. Então, são 21 sessões, é um curso que vai ensinar 21 sessões para quem é terapeuta, trabalhar com os seus pacientes. Então, esse curso vai ser lançado agora, na 3ª semana de março. É só procurar lá no meu Instagram, tem um linkzinho, assiste as aulas grátis. Meu Instagram é Sofia Bauer. Sofia Bauer. E na semana seguinte a gente tem o início de um curso vocês também vão achar no meu Instagram, que é o curso do nosso estúdio de yoga, para ensinar, inclusive sua professora vai querer fazer, com certeza, nós somos formadores de professores de yoga restaurativa. Então, nós vamos ensinar, terapeutas também podem fazer o curso de yoga restaurativo. E existem outros cursos de hipnoterapia, eu acho que é maio. Depois, em agosto, nós temos, em julho, a gente tem o curso de trauma, onde eu ensino trauma. Em agosto, nós temos o psicologia positiva, certificação. Depois, de novo, a gente tem hipnose. E assim a gente encerra o ano. Encerra o ano. Com todos maravilhosamente bem, com todas essas técnicas. Isso aí. Obrigada, doutora Sofia.
Eu que agradeço a você, Renata. O prazer estar aqui, ajudar tantas pessoas que vão poder nos ouvir através do seu canal e que você espalhe muita luz por esse mundo afora. Obrigada, doutora Sofia. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E até o próximo programa. Obrigada. Obrigada, doutora Sofia. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau.